Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa primeira aula, de fato, né? Primeira aula que a gente vai comentar, que eu vou comentar com vocês, a partir também do comentário de vocês, um texto literário. Espera aí, eu vou dar um pause, porque os cachorros estão enlouquecidos aqui, vou ver se eles param de latir. Vamos lá, não bastasse todo o meu... Com o tanto que eu sou atrapalhada com essa câmera e com toda a tecnologia e toda a postagem, não tem os cachorros latindo. É... Bom, antes da gente começar a falar do texto, antes de eu começar a falar do texto, eu queria fazer três, na verdade mais de três, alguns comentários práticos. Primeira coisa, não sei se vocês viram, eu postei uma nova versão do programa, da disciplina, que eu botei já, marquei alguns dias para as aulas ao vivo, né, naquele esquema, fazendo pelo Google Meet, que reuniões vão ser gravadas e depois postadas no mesmo esquema da aula, para quem não puder participar ao vivo. Também mudei, porque no dia... Então eu desmarquei a aula do dia 8 de setembro, porque eu vou fazer uma apresentação ao vivo para a própria UNB, que é à noite, mas como, enfim, tem toda essa coisa da gravação, e eu tenho uma outra aula à noite, aí enfim, esse dia a gente não vai ter aula, dia 8 de setembro, vocês vão ter aí um feriado mais do que prolongado, né? Além do 7 de setembro, feriado para não fazer nada, mas enfim, vão poder tomar um vinho aí. Que mais? Em relação às nossas atividades, né? Queria que vocês prestassem atenção no que a gente todas as atividades, cada atividade tem um espaço destinado certinho lá na aba atividades, né, da plataforma. Então, para os comentários de cada grupo, agora eu já fiz certinho, ninguém vai ficar recebendo aviso de atividade devida do grupo errado. Mas quando vocês forem fazer essa atividade, vocês têm a opção de fazer o comentário particular ou de anexar um documento, mas o importante é que vocês marquem a atividade como concluída, porque assim aparece para mim como concluída e eu posso dar a nota, tá? Cuidado para não colocar o comentário no público, em outro lugar. Eu preciso que vocês cliquem, né? Que vá lá naquela parte dos meus trabalhos, porque senão eu não consta para mim como se fosse o trabalho, consta só como comentário avulso, tá? Então, acho que é isso. Em relação aos comentários que vocês mandaram, ótimo, é por aí mesmo, gostei muito. Fico só triste de não poder ter de não poder ter essas aulas presenciais, né? Porque já de partida, assim, eu já vejo umas discussões que seriam tão interessantes da gente poder ter ao vivo, para não só eu ficar recebendo as impressões de vocês, mas vocês trocarem as impressões entre vocês, né? E botar vocês para discutir, né? Enfim, ler textos literários assim é tão esquisito, né? Eu imagino que seja esquisito para vocês também, mas para mim como professora é bastante estranho. Então, assim, eu estimulo vocês a trocarem impressões entre vocês, pode ser pelo WhatsApp, pode ser nos comentários a esse vídeo, por exemplo. Assim, acho que isso é uma coisa, uma prática que a gente pode estabelecer de depois que eu postar o vídeo sobre o texto literário, vocês comentarem o vídeo, seja seja não, melhor a gente estabelecer um lugar, né? Embaixo no próprio post na plataforma do vídeo, né? Que aí unifica num só lugar e aí vocês conversam entre si. Claro que vocês não são obrigados a fazer isso, não vou cobrar, não vou dar mais nota para quem fizer, mas eu acho que é legal para vocês mesmos, né? Para vocês mesmos. E eu vou gostar de ver também. Isso de novo, né? Só numa perspectiva puramente pessoal, não tem nada a ver com nota, nem com nenhum tipo de cobrança acadêmica, não. Depois, assim que eu postar esse vídeo, né, eu vou postar, então, lá na aba atividade, já tem também um tópico específico para isso, uma questão muito simples sobre o livro, sobre o livro não, né, desculpa, sobre o conto,
só para checar a presença naquele esquema, né? Vai ser uma questão muito simples, que a gente não é sobre certo e errado, não vai contar nota, é só para checar se vocês assistiram a aula, né? Só para saber se vocês sabem do que eu estou falando. Bom, então eu vou começar um vídeo diferente, né? Sobre o livro em si, só para a gente começar aqui do zero. Bom, então, a Vilma Ares, né? Essa escritora premiada, é uma estudiosa também, é uma pesquisadora, professora da Unicamp, e que a gente conhece tão pouco, publicada nesse livro, da onde eu tirei esse conto, que é esse livro aqui. Estou assistindo uma blogueira aqui, Vento Sul. Saiu pela Companhia das Letras, né? Uma editora grande. E mesmo assim não é, né, uma autora muito conhecida. Eu conheci a Vilma pelo viés da academia mesmo, lendo um artigo sobre ela, né? E fiquei encantada a partir do próprio artigo, né? Tratava justamente desse livro, né? E eu comprei o livro a partir acho que talvez tenha sido a única vez que eu tenha, não foi a única vez, mas eu lembro que eu li esse artigo e revisando, na verdade, eu trabalhava como revisora e fiquei tão encantada com o artigo, né? Foi tão instigante que eu comprei o livro e de fato valeu a pena. E ela, enfim, então a Vilma é uma escritora então do interior do Rio, né, do estado do Rio, nasceu numa cidade chamada Campos de Goytacazes, a gente chama de Campos no Rio, não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidade sem nenhum atrativo, uma cidade bem no meio, assim, não é uma cidade litorânea. Por que eu estou falando isso? Porque essa origem dela, né? Quando a gente começa a ler O Vento Sul, o livro, né, o livro todo, que traz acho que eu não vou conseguir mostrar, mas ele não diz contos, ele diz ficções, né? Geralmente quando a gente abre um livro, né, tem a primeira coisa que a gente vê é se ele é um romance, né, às vezes não precisa abrir, né, tá na capa. Se é um romance, se é um livro de contos, se é um livro de memórias, se é uma biografia, uma autobiografia, né? E ela, a Vilma, ela gosta, isso é recorrente, pelo menos nos últimos 2 livros dela, eu sei que aparece assim, essa ideia de ficções. Ela faz questão, eu já ouvi a editora dela, inclusive do último livro dela, que é Um Beijo por Mês, falando que ela fez questão de que não aparecesse nem a palavra memórias, nem a palavra contos, e sim ficções, né? E por que eu estou destacando isso, né? Porque quando a gente começa a ler, vocês leram só um conto, né? Estou chamando de contos, de conto traindo aí a própria autora. Vocês leram esse texto, né? Só um texto, República Velha, que é o segundo texto desse livro. Mas se vocês começassem pelo primeiro, que se chama Teresa, vocês iam ver que já tem um elemento comum entre o primeiro e o segundo. Na verdade, o livro é dividido em sessões, né? Essa primeira sessão, onde tem esses 2 textos, chama Matrizes, são 6 textos que têm uma coisa em comum. Eles se passam no mesmo ambiente, né? Vocês veem, na verdade, assim, no próprio República Velha, ela não delimita propriamente ela não diz, né, assim, explicitamente onde se passa, mas ela faz umas referências, né? Quando ele vai fazer uma transação de gado ou de cavalo, né? Logo no começo, ele vai, né, na verdade, venda de uns garrotes, né? No Caboio. Caboio é uma região justamente perto de Campos, né, dessa cidade onde ela nasceu. No texto anterior, né, no Teresa, ela fala dessa figura, dessa mulher que se chama Teresa, e fala dela à beira do Paraíba do Sul, né, do rio Paraíba do Sul. Todos eles também têm essa coisa do vento sul, o vento sul aparece, né, esse vento que traz tempestade. E no República Velha tem um momento que ele vai para o mar, que ele vai para Macaé, que é a cidade litorânea mais perto de Campos. Então, quando a gente lê o livro todo, né, o volume todo do Vento Sul, a gente
percebe que ele traz esses elementos em comum, que são elementos que se referem, que levam à própria origem da Vilma, né, da autora. Então a gente percebe que, e a gente na verdade não tem, claro, a gente pode fazer uma investigação biográfica, né, da autora, e ver a árvore genealógica dela, para ver qual é a relação dela com essas figuras, né? Eu tenho a impressão que a Teresa, isso eu já li, eu acho que a Teresa era a avó dela, mas no caso do Caetano eu acho que já é uma figura mais distante. A gente não sabe, pode ser um tio-avô, um vizinho, enfim, ou simplesmente uma figura ficcional, né? O que me interessa aqui de partida, né, e por isso também, um dos muitos motivos pelos quais eu trouxe ela como primeiro, né, texto aí para a gente discutir, é que ela brinca justamente com essa ideia de ficção e realidade, né? E por isso ela escolhe, por isso, né, eu destaquei essa coisa dela de fazer questão de aparecer nos livros dela essa rubrica de ficções, né? De não definir o livro dela nem como memórias, nem como contos, nem como textos autobiográficos, enfim, mas ficções. Por que ficções, né? E por que ficções quando ela está tratando, às vezes, de personagens reais, personagens da própria família dela, né? Porque, de qualquer forma, né, e essa é a questão importante aqui, né, que, de qualquer forma, mesmo quando ela está fazendo referências a personagens reais e acontecimentos reais, ela está ficcionalizando esses acontecimentos, né? Ela tem uma proposta teórica aqui, né, no final das contas, né? Uma proposta, ou enfim, pelo menos não necessariamente uma proposta, mas tem uma razão teórica, né? Uma razão muito, muito, muito consciente, né, de dar esse nome de ficções, que é dizer o seguinte, né? Eu estou aqui trazendo personagens reais, lugares reais, causos, né, que eu ouvi, ou mesmo histórias que se passaram comigo, né? Os textos das outras sessões são textos mais recentes, são acontecimentos. Tem um conto muito bonito, eu vivo chamando de conto. Tem uma ficção muito bonita que é sobre um quadro que ela compra, e enfim, é sobre ela mesmo, né? Sobre uma experiência muito, muito real, mas é ficcionalizado, né? A partir do momento, a proposta, então, essa razão teórica, esse recado, no final das contas, que ela está querendo passar, né, é o seguinte: a partir do momento que a gente coloca no papel, né, a partir do momento que a gente transforma um acontecimento real numa história escrita, narrada no papel, né, escolhendo um tipo de narrador, escolhendo um tipo de perspectiva, né, escolhendo um tipo de cronologia, né, enfim, essas já são operações ficcionalizantes, né? Então, não importa, né? Esse é um pouco o recado aqui. Não importa, né, se eu estou inventando uma história do nada, né, tirando personagens e lugares e acontecimentos da minha cabeça, ou se eu estou usando referências concretas, referências reais, referências de acontecimentos que, de fato, eu posso localizar no tempo e no espaço. Ainda assim, quando eu transformo isso em literatura, eu tô produzindo um efeito de ficcionalização, né? Então, isso, né? Então, qual é a relação disso com a discussão sobre literatura contemporânea brasileira? Esse é um processo, né? Esse processo de transformar a vida real em vida real, no sentido muito específico, né? No vida real, a vida real do próprio autor, né? Ou da própria família do autor, enfim, acontecimentos que o autor, a qual o autor tem acesso direto em literatura, é um processo que marcou, né, vem marcando a literatura brasileira aí desde os anos 90, né, sobretudo. Os anos 2000 tiveram uma enxurrada, né, de textos. Tem autores que ficaram
a partir dos anos 90 mesmo, né, que ficaram muito, que vieram mesmo à tona aí da discussão sobre literatura brasileira, muito nessa onda. Eu penso, por exemplo, no Bernardo Carvalho, que brinca com isso, escrevendo alguns romances que se fingem reais e, na verdade, são totalmente ficcionais. O João Gilberto Noll, que a gente vai ler no fim do curso, que praticamente só escreve textos que partem da própria experiência, mas que não, dentro dos quais a gente mal consegue discernir acontecimentos, a gente consegue mais perceber as sensações que essas experiências provocaram, né? Que mais? Michel Laub faz isso, o Barba Ensopada de Sangue, o Daniel Galera faz isso, né? Pega acontecimentos e ficcionais, acontecimentos que ele vivenciou e transforma isso em literatura, enfim, ficcionaliza, desdobra, né? Você pega um pequeno acontecimento e desdobra aquilo, esses são processos de ficcionalização, e isso acontece muito, não só na literatura brasileira, tá? Isso é algo que a gente está vendo em dimensão internacional também, né? É muito, muito frequente. Então, essa é a primeira coisa, assim, olhando de fora, né, sem partir para dentro do texto, de fato, um dos primeiros motivos, então, para trazer a Vilma esse texto aqui, em particular, para discussão, né? Aí vamos, então, para o texto em si, né? Para o texto em si. A primeira coisa, então, ainda, né, dentro dessa perspectiva da ficcionalização, antes da gente entrar nas questões sociais, políticas que a gente identifica ali, e depois em outras questões mais sutis, né, que eu acho incríveis, o modo como ela lida com essas questões, eu queria observar o seguinte, né, que ela escolhe, né, alguns de vocês nos comentários notaram, né, essa questão, que ela escolhe usar um narrador em terceira pessoa, né, para contar essa história, né? Um narrador em terceira pessoa que ele é um narrador muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele se aproxima, ele em diversos momentos ele usa o recurso do discurso indireto livre, ou seja, a gente acessa por meio do narrador a consciência do protagonista, né, do coronel. Ele não é um narrador próximo à história. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A gente, tudo que eu disse agora, né, dá para a gente conceber, entender, intuir, enfim, depreender aí que havia essa é uma história real, ou enfim, próxima ao real, né, o núcleo, né, da história. Então, ela poderia escolher contar essa história assim, por exemplo, né, fazendo uma coisa meio tosca aqui. Conta-se na minha família que um coronel, papapá, e aí disseram que ele... Nesse modo, ela se aproximaria dessa história, né? Ela estaria distante da consciência dos personagens, mas ela se aproximaria dessa história a partir de um contato material, né? Não de um contato consciente, mas de um contato material. O que, dentro de uma lógica da ficção, dessa ficcionalização do real, né, seria uma escolha convencional. Né? Mas não, aqui, isso já é um processo de ficcionalização, de literarização, né? já faz com que a gente pare de pensar que isso é uma história real e que isso é apenas um conto literário, né? Ela usa um recurso absolutamente literário, né? Um recurso de ficção absolutamente convencional no sentido da gente
relacionar esse tipo de narrador à literatura ficcional, não uma literatura de memorialística, né? Que é esse narrador em terceira pessoa que se identifica a um dos personagens, né, que a gente acaba tomando como protagonista. É um protagonista extremamente problemático, mas a gente não tem acesso ao que nenhum dos outros personagens sentiu ou pensou. A gente só tem acesso ao que o coronel sentiu, né? E isso é um recurso que não é usado à toa, não é usado, como que eu vou dizer, instintivamente, né? Isso é uma escolha muito clara, né, da autora. Ela quer contar, e isso vai ter efeitos muito importantes, né? Ela quer contar essa história a partir da perspectiva do coronel, né? Isso, quando a gente começa a ler um texto literário, né, não que a gente precise ficar pensando, né, todo tempo, cada vez que a gente vai ler um texto literário, nossa, o que ela quer, o que o autor está querendo provocar ao fazer a gente ler a partir dessa perspectiva. Na maior parte das vezes a gente acaba sofrendo os efeitos dessas escolhas espontaneamente. Mas dentro de um curso, né, esse é o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Né, quando ela começa a contar uma história, né, sobre um coronel, né? A gente aqui em 2020, quando a gente ouve, né, a primeira linha, né, do conto tinha sido um ano difícil para o coronel Caetano Padilha, e aí depois com seca e fuxico político. Quando a gente lê em 2020, tinha sido um ano difícil para o coronel Caetano Padilha, o coronel já cria uma antipatia, né? A gente já fica, né, ela vai falar aqui a história de um coronel, né? E o conto se chama República Velha, né? Então a gente já fala, qual vai ser essa do coronel, né? Mas ela começa com tinha sido um ano difícil, né? Então ela já está colocando as coisas na perspectiva desse coronel, né? A gente está, por quê, né? A gente já está um pouco pensando, o que eu quero dizer com isso? Ela ainda não introduziu o que eu disse, né? O discurso indireto livre, né? Ela ainda está fazendo uma avaliação externa, né? Não precisa estar dentro da cabeça dele para saber que tinha sido um ano difícil, mas ela já está, como que eu vou dizer, já está se alinhando a ele como a perspectiva, né, a partir da qual vai se desenrolar o texto, né? E aí esse primeiro parágrafo, né, ele é quase uma espécie de um pastiche, né, do que é o Brasil, né, do que é o Brasil e do que é a literatura sobre o Brasil, sobretudo no período moderno, né? Ela elenca, né, toda a bandalheira, né, que marca, né, enfim, essa política, né, do cabresto, né, dos coronéis, das grandes propriedades, enfim. E a gente fica pensando um pouco o que é o Nordeste, né? Não sei se vocês ficaram na cabeça que é o Nordeste, mas a gente está falando do Rio, né? A gente está falando do Rio por pistas que ela dá depois, essa coisa que eu falei, do Cabojo, de Macaé. Mas esse primeiro parágrafo, né? Seca, fuxico político, seca, a gente pensa no Nordeste, mas não é, porque o interior do Rio é muito seco também, né? Tudo terminou com um escândalo que alegrou as gazetas, né? Ela usa todos os clichês, né? Que a gente encontra na literatura, nessa literatura, eu penso muito no Graciliano Ramos, e aqui ela pensa certamente no Graciliano Ramos do São Bernardo, né? Não sei se vocês leram São Bernardo, que tem essa figura do coronel Paulo Honório, que também é uma figura asquerosa no sentido de racista, machista, absolutamente conservador, mas também se apaixona por uma mulher enfim, e é um pouco vítima desse amor com o qual ele não sabe lidar, né? Esse texto da Vilma ecoa tremendamente o São Bernardo. E ecoa, eu imagino, conscientemente. Não posso falar por ela, mas faz muito esse eco, né? Enfim, então traz a coisa do fuxico político, alegrou os jornais, afrouxo, porque
né, porque deu um problema aí com a questão do voto de cabresto, nananã, manobra dos governistas, dos capangas dos governistas, quebraram tudo, ainda tem a influência do padre, quer dizer, tem todo ele é quase, esse primeiro parágrafo, ele é quase, ele traz tantos clichês, né, que ele é quase o que eu chamei de pastiche, né? Ou seja, uma espécie de uma cópia, né? De uma paródia, né? De uma cópia estetizada de algo que se faz há muito tempo, né? Em literatura brasileira, que é descrever, né, os malfeitos e as confusões e a corrupção política, sobretudo nas cidades pequenas, né? Então, enfim, já inicia dando todo esse teor, e a gente fica imaginando que vai ser uma história que vai por aí, né, uma história política, mas aí o segundo parágrafo já desconstrói isso, né, tinha sido um ano difícil para ele, mas ele deu a volta, né, conseguiu, tinha sido, e aí tem isso, né, já coloca ele como um corrupto, né, tinha sido atraído pela promessa de abrandamento de impostos, mas foi derrotado nisso, ficou trabalhando, etc. Mas aí conseguiu vender e aí estava feliz voltando para casa e pega a mulher com... Não só ele pega a mulher com outro, né, em casa, como pega a mulher com um capanga dele, né, um cara que tinha sido contratado para espantar a tiro, né, quem tentasse roubar as terras dele, e que ainda por cima era mestiço de negro, né? Esse é um grande, enfim, é a gota d'água para ele, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para a gente já partir então para essa discussão do racismo e do machismo, textos que são centrais aí.